Jornal da Justiça está de volta e o nosso assunto é com quem já sofreu com piadinhas na infância, na época de escola, tudo porque tinha um nome diferente. Saiba que a Justiça prevê alteração na identidade, mas é preciso provar o constrangimento. É o que mostra a repórter Carolina Chaves. Quem não conhece alguém com um nome estranho, diferente? Este analista de sistemas tem um, digamos, no mínimo criativo, mas ele não se sente tão incomodado. Um nome que foi dado ou inventado pelos meus pais, eu não tenho conhecimento se outras pessoas têm o mesmo nome que eu, acredito que deve ter alguém no mundo também, se chama Vanderlane, e estendeu aos meus irmãos, Vanderli, Vanderlé e Vanderlânia. Mas nem todo mundo fica à vontade com um nome incomum. Este tabelião conta que já recusou o registro de vários bebês, porque os pais escolheram nomes que poderiam causar algum tipo de constrangimento às crianças. Uma pessoa quis dar nomes, por exemplo, de Keren Apuk, né? Um nome que eu sei que é um nome bíblico, mas eu acho que ele não tem uma sonoridade bonita, né, na língua portuguesa. Assim como também eu me lembro de dois nomes que também são bíblicos, né, que lá fala em Romanos, na Bíblia, fala Trifena e Trifosa. Também nomes que soam, né, bastante ridículos. Uma mulher em São Paulo tentou substituir o sobrenome Pinto por Pereira. Ela apresentou um laudo psiquiátrico atestando problemas emocionais por causa do sobrenome. Mas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o motivo não era suficiente para a mudança, por considerar o nome Pinto tradicional. Na carteira de identidade, o que poderia ser motivo de chacota, Tadeu leva na brincadeira e ainda usa o sobrenome Pinto a seu favor. Eu gosto, eu faço questão de usar esse sobrenome, eu não me lembro de apelido que eu tenha recebido por causa do nome e até uso ele com muito bom humor, me facilita algumas coisas, eu faço bastante amizade por causa desse nome, porque não tem como a pessoa esquecer, né? Nem Vanderlânio e nem Tadeu pretendem mudar o nome. Eles afirmam que o diferente faz deles inconfundíveis. Convivo com ele há 30 anos, acabei me acostumando, acho melhor não mudar o que já está hoje. Faz parte de mim, sem estar no sangue, e eu faço questão de que usem daqui para frente também, pretendo não deixar morrer. Só reforçando, para fazer a mudança de nome é necessária uma autorização judicial. E para falar como é esse processo de mudança de nome, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Luiz Maximiliano. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Vamos explicar então, para mudar de nome precisa de um trâmite jurídico. Para negar um nome, o tabelião não precisa disso. O tabelião ele pode se recusar a fazer o registro de um nome considerado ridículo ou que venha a expor a pessoa ao ridículo de maneira administrativa, no próprio tabelionato. Mas existem limitações para esse poder, não é um poder discricionário do tabelião. E a pessoa que também se sentir lesada, ela mantenha o interesse em registrar aquele nome, o pai pode fazer um recurso administrativo, vai ser ouvido o Ministério Público e o nome pode ser registrado mesmo sem a vontade do tabelião. No caso do tabelião, o que ele leva em consideração para negar o registro de um nome? Justamente essas questões. Um nome que possa ser... veja que há um grau de subjetividade. O que é ridículo para um pode não ser para outro. Né? Justamente com isso eu estava pensando. Então, por isso que há essa dificuldade. Então, acho que nesse caso vai muito do bom senso das pessoas. E se eventualmente a pessoa que quer registrar aquele nome mantiver o interesse em colocar o nome no filho, ela pode fazer um pedido e esse pedido necessariamente vai ter a oitiva do Ministério Público para que se faça ou não. E eventualmente até uma tentativa judicial. Então, nesse caso, o Ministério Público participa também? Administrativamente. E se a pessoa, se ela quiser, depois já com o nome, a pessoa cresceu, sofreu ali na infância, na adolescência, com um nome estranho, diferente, ela quer mudar de nome. O processo depois, como é que é? O processo é um processo judicial. Nas cidades maiores, normalmente existem varas de registros públicos. A pessoa faz
um requerimento judicial por meio de advogado. Esse requerimento vai ao juiz e o juiz vai analisar a petição. Então, normalmente, a petição deve vir instruída, pode até ter oitiva de testemunhas, até, para provar que aquela pessoa realmente tem sido exposta ao ridículo, ao vexame público em razão do nome. E aí, o Ministério Público também é ouvido e o juiz dará uma sentença sujeita a recurso também. As crianças que nascem, vamos pegar um exemplo aí de 94, quando o Brasil foi campeão, aí todo mundo colocou o nome de Romário, nomes de cantores, de artistas, no qual os pais são fãs. Esses nomes, eles são incorporados, eles acabam virando um sobrenome. Isso pode ser negado também? No caso dela colocar o nome de uma pessoa famosa. Mas como sobrenome. Como sobrenome? Como uma homenagem a essa pessoa. Daí ela vai acabar se tornando um nome composto, porque Isso. o sobrenome, os apelidos de família, que antigamente eram chamados assim pelo Código Civil de 1916, hoje já incorpora-se digamos, o nome que é conhecido do grande público, o sobrenome, né? Então, o sobrenome, ele é necessariamente um sobrenome da família da mãe e da família do pai. Podem ser criados sobrenomes? Podem ser criados sobrenomes à medida em que estes sobrenomes são reiteradamente, a pessoa é reiteradamente conhecida como daquela forma. Existe o famoso exemplo do presidente, do ex-presidente Lula, que acrescentou o alcunha Lula no nome, né? Entre outras pessoas conhecidas. No caso de ser acrescentado um nome de um jogador de futebol, de um cantor, normalmente isso vem no nome mesmo, no pré-nome. E aí a pessoa não tem muito o que fazer, porque a menos que vá expor ao ridículo. E quando a pessoa quer colocar o nome de um familiar já bem passado, que não consta ali na árvore genealógica dele? É possível porque uma coisa que é importante que fique clara, a regra é da imutabilidade do pré-nome. Então é muito mais difícil, é imutável, mas existem diversas, pelo menos uns 10 casos previstos na lei e na jurisprudência. A jurisprudência tem contemplado, por exemplo, a mudança do pré-nome para transexual, existe a mudança do pré-nome para corrigir um erro de grafia, existe a mudança do pré-nome para acrescentar um apelido público. Então, o que é a regra do pré-nome ser imutável? Os sobrenomes, que é a pergunta, eu então respondendo, você pode, a qualquer momento, mas especificamente existe uma previsão legal, quando a pessoa completar a maioridade civil, hoje 18 anos, ela tem um período de 1 ano para acrescentar um nome de um sobrenome de um parente antigo, ou isso durante a vida isso pode acontecer. É mais fácil acrescentar do que excluir. Tá certo. Dr. Maximiliano, obrigado pela sua participação no Jornal da Justiça. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal, no DF, pediu a anulação de itens controversos da